você está em sintonia com o programa A Voz da Libertação. Graças a Deus, Deus é um Deus de milagres, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou, nem mudará. Basta o homem crer no seu poder, que o milagre acontece instantaneamente naquele que crê. E está comigo também nosso amado intérprete, que hoje é o irmão chileno, ele é lá do Chile, intérprete novo que tem aqui, e quem vos saúda é esse irmão em Cristo, Johnny, e vamos ouvir a saudação do nosso amado intérprete. A paz do Senhor, meu irmão. La paz del Señor, Pastor Johnny, la paz del Señor, amados oyentes, quien te habla tu hermano en Cristo, Alonso Carrasco. Nós vamos falar hoje Nosotros vamos a hablar hoy sobre a doutrina da submissão, sobre la doctrina de la submisión, onde a Bíblia manda nos ser submissos, donde la Biblia nos manda a no ser sumisos e temos muitos exemplos y tenemos muchos ejemplos dentro da Bíblia dentro de la Biblia de submissão. de submisión. Então, o tema de hoje Entonces el tema de hoy é a doutrina da submissão. es la doctrina de la submisión. Submissão. Sublimisión, A palavra submissão la palabra é sublimisión um substantivo feminino, es un sustantivo femenino, significa o ato significa el acto, ou efeito de submeter el hecho de someter ou submeter-se. o someterse. Submissão Sublimisión é a disposição es la disposición para obedecer. para obedecer. Submissão Sublimisión significa humildade. significa humildad. Submissão Sublimisión tem um significado de sujeição. Submissão Sublimisión significa humilhação voluntária. significa humillación voluntaria. Submissão Sublimisión é uma obediência espontânea es una obediencia que espontánea vem de dentro. que viene de dentro. A pessoa obedece La persona obedece não porque é mandada a obedecer, no porque es mandada a obedecer, não porque tem medo de que algo aconteça. no porque tenga miedo que algo acontezca. A pessoa que é submissa, La persona que sublimiza, ela obedece espontaneamente. ella obedece espontáneamente. Ela gosta, A él le gusta, ela ama, él ama, ela sim o faz por amor. ella lo hace por amor. É por isso que submissão Sublimisión tem um significado também tiene significado también de obediência espontânea. de obediencia espontánea. Em suma, submissão Sublimisión é submeter-se, es someterse, é uma disposição à obediência, es una obediencia a la obediencia, é ter humildade, es tener humildad, é ter sujeição. Surreição, não? Surreição. surrección, É humilhação voluntária humillación e é voluntaria também uma obediência y espontânea. es también una obediencia espontánea. A submissão La sublimisión é um princípio es un principio divino. divino. Ela foi ordenada pelo próprio Deus. Ella fue ordenada por el propio Dios. Deus é autoridade em si mesmo. Dios es autoridad a sí mismo. A Bíblia nos diz, La Biblia nos dice, no livro de Hebreus, Hebreos capítulo 1, capítulo 1, versículo versículo 3, 3, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Com isso vemos aqui con eso tenemos aquí que o nosso Deus, que nuestro Dios, ele tem autoridade em si mesmo. Él tiene autoridad en sí mismo. Ele sustenta
todas as Él coisas sustenta todas las cosas pela palavra do seu poder. por la palabra de su poder. Ele sustenta tudo. Él sustenta todo. Ele é o firme fundamento de tudo. Es el firme fundamento de todo. Tudo está sustentado na terra Todo está sustentado en la tierra através da sua a autoridade, través de su autoridad, através da palavra do seu poder. a través de la palabra de su poder. Então veja que ele manda em tudo. A veces que Él mandan todo. Tudo está debaixo de seus pés. Todo está debajo de sus pies. A Bíblia chega a dizer La ainda, Biblia nos dice así, no livro de Efésios, en el libro de Efesios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 22. versículo 22. E sujeitou todas as coisas Y sustentó todas las cosas aos seus pés, a sus pies, e sobre todas as y coisas sobre todas las o cosas constituiu como cabeça da Él igreja. constituyó como cabeza de la iglesia. Então tudo Entonces, está debaixo da autoridade de Deus. Está todo debajo de la autoridad de Dios. Nada sobrepuja, nada pode tirar Nada puede sacar a autoridade de Deus no universo. la autoridad de Dios sobre el universo. Então é indispensável Entonces es indispensable para todo aquele que deseja cooperar com o Senhor para todos aquellos que quieren cooperar con el Señor conhecer a autoridade que ele tem. conocer la autoridad que Él tiene. Então entrar em contato com a autoridade de Deus Entonces entrar en contacto con la autoridad de Dios é o mesmo que entrar em sintonia direta com Ele. es mismo que entrar en sintonía directa con Él. A maior das exigências do Senhor, La mayoría de las exigencias del Señor, de muitas que Ele faz ao homem, de muchas que Él hace al hombre, não é a exigência de carregar a cruz. no es la exigencia de cargar la cruz. A maior exigência de Cristo não é de servi-lo, No es la mayor exigencia de Dios no es servirlo, não é de negar a si mesmo, no es de negarlo a sí mismo, não é de ofertar, no es de ofrendar, de evangelizar. de evangelizar. Em primeiro lugar, El primer lugar, antes disso tudo, antes de todo eso, antes de o homem carregar a cruz, antes del hombre cargar la cruz, antes de o homem ao servir, antes del hombre servir, antes de pagar os dízimos, ofertar, antes de pagar los diezmos, de ofrendar, antes de negar a si mesmo, antes de negar a sí mismo, o homem tem de obedecer. el hombre tiene que obedecer. Primeira exigência La primera e a exigencia maior exigência y la mayor que exigencia Deus faz ao homem que Dios hace al hombre es a obediência, la é obediencia, a submissão. es la Porque submisión. quem obedece, Porque quien ele obedece, carrega a cruz. él carga la cruz. Quem obedece, Quien obedece, ele serve a Deus de coração. él sirve a Dios de corazón. Quem obedece, Quien obedece, ele é fiel nos dízimos e nas él ofertas. es fiel en los diezmos y en las ofrendas. Quem obedece, Quien obedece, ele nega-se a si mesmo él constantemente. se niega a sí mismo Então constantemente. tudo está ligado à obediência. Entonces todo está ligado a la obediencia. Capítulo 15, versículo 22 e 23 de 1 Samuel. Capítulo 15, 22 de 1 Samuel. Tem porventura o Senhor Ten por ventura al Señor tanto prazer tanto placer em holocausto en holocausto e sacrifícios, y sacrificios, quanto em que se obedeça a sua palavra? cuanto si tú obedeces la palabra, Eis que o obedecer es que obedecer é melhor do que o sacrificar, es mejor que sacrificar e o atender y atender melhor do que a gordura de carneiros, mejor que la gordura del carnero, porque a rebelião porque la rebelión é como pecado de feitiçaria, es como pecado de e hechicería a obstinação y la obstinación significa teimosia, y significa é como a idolatria es como la idolatría, e culto a ídolos. cultos a ídolos. Visto que rejeitaste a palavra do Visto Senhor, que tú volviste a la palabra del Señor, Ele também te rejeitou a ti, Él también te rechazó a ti para que não sejas mais rei. para que no seas más rey. Então, diante disso, Entonces delante de esto, a ordem de Deus la orden de Dios é a submissão. es la sublimisión. Deus quer que nós sejamos obedientes. Él quiere que nosotros seamos Não obedientes. adianta fazermos nada No adelanta hacer nada se em primeiro lugar não formos obedientes. si en primer lugar no somos obedientes. Se não obedecermos a Deus, Si no obedecemos a Dios, é a mesma coisa de estarmos na feitiçaria. es la misma cosa de estar en la hechicería. Porque a rebelião Porque la rebelión contra os mandamentos de Deus contra los mandamientos de Dios é como pecado de feitiçaria. es como pecado de hechicería. Então nisso nós vemos aqui que a submissão é um princípio divino. Entonces nosotros vemos que la sublimisión es un objeto divino. Porque Deus nos dá Porque Dios nos da o ensino da el dependência. enseño de la independencia. Eu sou dependente de Deus. Yo soy dependiente de Dios. Você é dependente de Deus. Usted es dependiente de Dios. No reino de Deus En el reino de Dios está
implícita dependência. Esta implícita independencia Dependência a tudo que o Senhor determina. depende de todo lo que Dios determina. Nós devemos ser completamente submissos. Nosotros tenemos que ser completamente É sumisos. isto que diz a palavra. Esto nos dice la palabra. Mateus capítulo 5, Mateos capítulo 5, versículo 3. versículo 3. Bem-aventurados Bienaventurados os pobres de espíritos, los pobres de espíritu, porque deles é o reino dos céus. porque es de ellos el reino del cielo. O que é ser pobre de espírito? ¿Qué es ser pobre de espíritu? É andar com a roupa suja? Es andar con la ropa É sucia. andar com a roupa rasgada? Es andar con la ropa É rasgada. andar com a roupa amassada? Es andar con la ropa gastada. Isto é submissão? Esto es sublimisión. Isto é ser pobre de espírito? Esto es ser pobre de espíritu. De forma alguma. De forma ninguna. Ser pobre de espírito Ser pobre de espíritu é ser submisso. eso es ser É sublimiso. ser dependente Es de Deus. ser dependiente de Dios. Quando somos dependentes de Deus, Cuando somos dependientes de é Dios, porque somos submissos a Ele. es porque somos submisos a Él. Nisto, En esto, somos pobres de espírito somos pobres de espíritu e pertencentes y pertenecientes ao reino dos céus, al reino del cielo, ao reino de Deus. al reino de Dios. O princípio satânico. El principio satánico. Lúcifer, Lucifer, ele era querubim da guarda. él era querubín de la guardia. A Bíblia chega a falar La Biblia nos habla no livro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, o capítulo 28, capítulo 28, versículo 14, versículo 14, que ele era o querubim da guarda ungido que él era un querubín de la guardia ungido para proteger. para proteger. Foi estabelecido no Monte Santo de Deus Fue establecido en el monte santo de Dios e andava y andaba no meio das pedras afogueadas. en medio de las piedras con fuego. Porém, Lúcifer, Por eso Lucifer, ele teve desejo no seu coração él tenía un deseo en su corazón de não ser submisso a Deus. de no ser sublimiso a Dios. Ele quis deturpar, Él quiso transformar, ele quis ir contra él quiso ir en contra a autoridade divina. de la autoridad Ele divina. quis ir contra a autoridade de Deus. Él quiso ir en contra de la autoridad de Dios. Capítulo 14, versículo 13 e 14 de Isaías. Capítulo 14 de Isaías. E tu dizias no teu coração: Y tú decías en tu eu corazón, subirei ao céu, yo subiré al cielo, acima das estrelas de Deus, encima de las estrellas de Dios, exaltarei o meu trono, exaltaré mi trono. e no meio da En congregação medio de la congregación me assentarei me sentaré da banda dos lados do norte. en la banda del lado del norte. Subirei acima das mais altas nuvens, Subiré más allá de las nubes e serei semelhante y seré semejante ao Altíssimo. al Altísimo. A intenção de Lúcifer La intención de Lucifer era de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. era establecer su trono encima del trono de Ele Dios. queria violar Él quería violar a autoridade do Senhor. la autoridad del Señor. O princípio de rebelião El principio de rebelión é passado a todos os homens es pasada a todos los hombres depois da queda de Adão. después de la tierra de Adán. Isto é, Esto ele não es- quis ser submisso. Él no quería ser sublimiso. Ele queria ser maior do que Deus. Él quería ser mayor que Dios. Ele queria ter um trono acima do trono de Deus. Él quería tener un trono encima del Por trono de causa da Dios. inveja, por causa da envidia, Por causa de la envidia. por causa que ele não queria ser submisso ao nosso Por Deus. causa que él no quería ser sublimiso a Dios. Por causa da soberba dele, Porque la soberbia de por él, causa da inveja dele, da envidia dele. la envidia de él, Ele não queria ser submisso à palavra, aos mandamentos do Senhor. él no quería ser sublimiso a los mandamientos de Mas ele Dios. colocou no coração de fazer um trono acima do trono de Deus. Mas él colocó en su corazón tener un trono encima del trono de Dios. Veja, quem começou Vea quién comenzó toda a rebelião toda la rebelión. foi Lúcifer, Fue Lucifer, foi Satanás. fue Satanás. Então todo princípio Entonces todo el de principio rebeldia de rebeldía tem um início em Satanás, tenía un inicio en Satanás. tem um início no diabo. Tenía el inicio en el diablo. Ele que é contra toda a ordem, Él quiere ir en contra de todas las ele que é órdenes. contra toda a obediência. Él quiere ir en contra de todas las Através obediencias. dele, A través de él, que a terça parte dos anjos que la tercera parte de los ángeles caiu do céu. cayeron del cielo. Apocalipse capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, versículo 4. diz a santa palavra: Dice la santa palabra. e a sua cauda levou após si, En su causa cauda levou após si, llegó a por terça parte das estrelas do céu. de la tercera parte de la estrella del cielo.
Ele levou após si terça parte das Él estrelas. llevó la tercera parte de las estrellas. Significam os anjos. Significa los ángeles. Então todo o princípio de rebeldia, Entonces todo el principio de de rebelión, inicia em Satanás. inicia en Satanás. Ele era chamado Lúcifer, Era llamado Lucifer, que luz é uma palavra latina. que luz es una palabra É uma latina palavra do latim. del latín. Capítulo 14, versículo 12 de Isaías. Capítulo 12 de Isaías. A palavra Lúcifer significa estrela da manhã e filha da alva. La palabra luz estrella significa estrella de luz de la alba. Lúcifer é estrela da manhã e filha da alva em português. Então todo início da rebelião, Entonces todo el inicio de la e rebelión contra a submissão, en contra de la tem sublimisión parte justamente em Satanás. tiene parte justamente en En Satanás. Lucifer. El Lucifer. Luz em latim Luz en é latín uma palavra latina. es una palabra latina. Aparece numa Bíblia latina, Aparece en la Biblia uma latina tradução chamada Vulgata. una traducción llamada Vulgata. Então lá aparece a palavra Lúcifer. Entonces ahí aparece la palabra Se procurar Lucifer. na Bíblia em português, você não vai achar a palavra Si Lúcifer. usted busca la palabra en la Biblia en portugués, no la encuentra la palabra Lucifer. Porque a palavra Lúcifer em português Porque la palabra luz en portugués é traduzida como estrela da manhã es traducida como estrella de la e mañana filha da alva. y hija del alba. Então quando vamos contra a autoridade de Deus, Entonces cuando vamos contra la autoridad de Dios, pecamos diretamente contra o Senhor. pecamos directamente contra E nuestro estamos Señor. no mesmo pecado de Y Lúcifer. estamos en el mismo pecado que O Lucifer. pecado da rebelião, El pecado de la que é um rebelión, princípio satânico, que es un principio que é satánico, contra toda a que obediência. es contra toda la obediencia. Levar o santo evangelho a jovens e velhos que não têm amor. Eu vou falar de Jesus amado, que sem ter pecado na cruz expirou. E após 3 dias morreu. A submissão de Cristo. La submisión de Cristo, A Sagrada Escritura nos revela la Sagrada Escritura nos dice que Jesus é eterno. que Jesús es eterno. Jesus ele não teve começo, Jesús no tuvo comienzo, não foi criado por ninguém, no fue criado por nadie, porque ele é eterno. porque Él es eterno. Capítulo 5, versículo 2 de Miqueias. Capítulo 5, versículo 2 de Miqueia. E tu, Belém Efrata, posto que é pequena Pues que es pequeña entre os milhares de Judá, entre los millones de Judá. de ti mesma sairá De ti mismo saldrá o que governará em Israel, lo que gobernará Israel. e cuja saída Y aquella salida são desde os tempos antigos, es desde los tiempos antiguos, desde os dias da eternidade. desde los días de la eternidad. Então Cristo, Entonces Cristo, antes de vir à terra, antes de venir a la tierra, ele já habitava Él ya habitaba desde os dias da eternidade. desde los días de la eternidad. Ou seja, O sea, Jesus não teve um começo Jesús no tuvo un comienzo e Jesus também não terá fim. y Jesús tampoco tendrá un Ser fin. Cristo Ser é Cristo eterno, es eterno, ele não envelhece, Él no envejece, ele não morre, Él no muere, ele não nasceu, Él no nació, ele não foi criado, Él no fue criado, ele não tem meio, Él no tiene miedo. porque ¿Por qué? ele é eterno. Porque Él es eterno. Só que a Bíblia diz, antes de Jesus vir ao mundo, Solo que la Biblia nos dice antes de que Jesús veniera al mundo, ele estava glorificado nos céus, Él estaba glorificado en el cielo, junto com o Pai. junto con el Padre. João capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 4 e versículo 5. versículo 4 y versículo 5. Eu glorifiquei-te na terra, Yo glorifiqué aquí en la tierra, tendo consumada a obra que Teniendo- me deste a fazer. teniendo consumada la hora que me mandaste a hacer. E agora, Y ahora, glorifica-me tu, ó Pai, glorifícame tú, oh Padre, junto de ti mesmo, junto a ti mismo, com aquela glória que tinha contigo con aquella gloria que yo tenía contigo, antes que o mundo existisse. antes de que el mundo existiese, Antes da existência do mundo, antes de la existencia del mundo. Cristo já estava glorificado com o Pai nas alturas, Cristo ya estaba glorificado con el Padre en las alturas, recebendo louvor, recibiendo cantos, recebendo glória, recibiendo gloria, recebendo majestade recibiendo de majestad. todos os anjos. de todos os ángeles. Ele era glorificado Él com era, o Pai. era glorificado con el Padre Antes da fundação do mundo. antes de la fundación del mundo.
Porém, Por eso, para que Jesus vir ao mundo, para Jesús venir al mundo, morrer pelos pecadores, morir por los pecadores, ele deixou toda a sua glória. Él dejó toda su Ele gloria. habitava no céu Él habitaba en el cielo como a segunda pessoa da Trindade como divina. la segunda persona de la Trinidad Divina. Mas, para vir ao mundo, Para venir al mundo, teve de deixar toda a sua glória. tenía que dejar toda su gloria. Jesus teve de deixar o seu trono de Jesús glória. tenía que dejar el trono de gloria. Jesus teve de deixar o seu trono. Jesús tenía que dejar su trono. Jesus teve de deixar a sua majestade Jesús tenía que dejar su majestad para vir se humilhar aqui na para terra venirse a humillar aquí a la tierra como homem. como hombre. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. de versículo 6 al versículo 8. Que sendo em forma de Deus, Que siendo en forma de Dios, não teve por usurpação no tenía por usurpación ser igual a Deus, ser igual a Dios, mas esvaziou-se a si mesmo, mas se vació a sí mismo, assumindo a forma de servo, asumiendo la forma de siervo, fazendo-se semelhante aos homens, haciéndose semejante a los hombres. e achando na forma de homem, Y encontrándose la forma de hombre, humilhou-se a si mesmo, se humilló a sí mismo, sendo obediente até a morte, siendo obediente hasta la muerte e morte de cruz. y muerte de cruz. Então Cristo deixou tudo. Entonces Cristo dejó todo. Cristo esvaziou-se a si mesmo. Cristo se vació a sí mismo. Ou seja, Ou seja, toda a sua glória, Toda su gloria, todo o seu poder, todo su poder, Cristo deixou. Cristo dejó. Cristo abandonou, Cristo abandonó, ficou vazio quedó vacío completamente completamente para para ser como os homens. ser como los hombres. E tomou a forma de servo. Entonces tomó la forma Ou de seja, siervo. como o homem sente, Como el hombre siente, Jesus passou a sentir. Jesús pasó a sentir. Como o homem vive, Como un hombre vive, Jesus passou a viver. Jesús pasó a vivir. Como o homem se expressa, Como el hombre se expresa, Jesus passou a se expressar. Jesús pasó a O expresarse. sofrimento do homem, El sufrimiento del hombre, Jesus passou a sentir. Jesús pasó a sentir. Então ele assumiu Entonces él asumió a forma de servo, la forma de e siervo, foi feito semelhante aos y homens. fue hecho semejante al hombre. Então humilhou-se a si mesmo. Entonces humilló a sí mismo. Cristo se rebaixou, Cristo se rebajó. ou seja, ele deixou tudo O sea, él dejó todo para viver como um pecador vive. para vivir como un pecador Não vive. pecando. No pecando. Porque a Bíblia diz 1 Pedro 2:22, Porque la Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:22 que na boca de Cristo não se achou engano, que la boca de Cristo no se halló engaño porque ele não cometeu pecado. porque él no cometió pecado. Então ele passou a viver como os homens, Entonces él pasó a vivir como los da hombres, maneira que os homens vivem. de la manera que los hombres viven. Os homens trabalham. Los hombres trabajan. Você trabalha, Usted ouvinte, trabaja, oyente, para ganhar o seu pão de cada dia. para ganar su pan de cada día. Jesus também trabalhava. Jesús también trabajaba como carpinteiro. Como carpinteiro. Capítulo 6, versículo 3 de Marcos. Capítulo 6, versículo 3 de Marco. Não é este o carpinteiro? No es el carpintero, Filho de Maria? hijo de María. Você não tem uma família? Usted no tiene una familia. Você tem pai, você tem mãe, Usted tiene papá, usted tiene irmãos. mamá, hermanos. Jesus também tinha uma família. Jesús también tenía una familia. Embora ele Agora, não tinha pai, Él no tenía papá, porque o pai dele era Deus. porque el papá de él era Dios. Mesmo assim, ele tinha uma família. Más así, él tenía una Ele familia. tinha mãe. Él tenía mamá. Que ele nasceu desta mulher. Que él nació de esta mujer. Nasceu de Maria. Nació de María. E tinha irmãos também. Y tenía hermanos también. Capítulo 6, versículo 3 de Marcos. Capítulo 6, versículo 3 de Marco. Este o carpinteiro, Ese carpintero, filho de Maria. hijo de María. E nós estão aqui conosco, seus que irmãos. está aquí con nosotros sus hermanos. Tiago, Tiago, José, José, Simão, Simón, e Judas. Judas. E nós estão aqui conosco, as suas irmãs. Está aquí con nosotros y sus Então hermanas. Jesus tinha irmãs. Jesús tiene hermanas. Tinha mãe. Tenía Tinha madre. convivência com sua família. Tenía convivencia con su Veja familia. como os homens vivem. Más como los hombres viven. Jesus também vivia. Jesús también vivía. Você come. Usted come. Eu como. Eu também como. Nós bebemos. Nosotros bebemos. 11:19 de Mateus 11:19 de Mateo. diz que Jesus comia e Dice, bebia. dice que Jesús comía y bebía. Nós nos cansamos. Nosotros nos cansamos. Jesus também se cansava. Jesús también se cansaba. 4:6 de João 4 y 6 de diz Juan. que Jesus estava cansado Dice que Jesús estaba cansado à beira do poço de Jacó. en la vera del pozo de Jacob. Você dorme. Usted duerme. Eu durmo. Yo duermo. Jesus também dormia. Jesús también dormía. Capítulo 8, 24 de Mateus. Capítulo 8, 24 de Mateo. Diz que ele estava dormindo Dice que él estaba durmiendo na popa do barco. en la popa del barco. Você chora. Usted llora. Jesus também chorava. Jesús también lloraba. 11:35 de João. 11:35 de Juan. Jesus chorou. Jesús lloró. Então Jesus foi feito semelhante aos homens. Entonces que Jesús fue semejante al Então hombre. ele se humilhou. Entonces humilló. O Imagínese. Criador da humanidade. El Criador de la humanidad. Sem começo. Sem comienzo. Sem meio. Sin medio. Sem fim. Sin fin. Eterno. Eterno. Glorificado nos céus. Glorificado en el cielo. Agora Ahora, ele se rebaixa él se rebaja e se torna homem. y se torna hombre. E passa a ser obediente. Y pasa a ser obediente.
E achando na forma de homem, y encontrando la forma de hombre, humilhou-se a si mesmo, se humilló a sí mismo, sendo obediente até a morte siendo obediente hasta la muerte e morte de cruz. y muerte de cruz. Então Cristo passou a ter uma vida de obediência. Entonces Cristo pasó a tener una vida de obediencia. Obediência ao Pai. Obediencia al Ele tinha de Padre. obedecer ao Pai. Él tenía que obedecer al Tinha Padre. de obedecer os mandamentos do Pai. Entonces obedecer a los Então mandamientos a Bíblia del Padre. diz Entonces la que Biblia esse dice mistério de Cristo vir como que homem es el misterio de Cristo venir como hombre, é o mistério da encarnação. el ministerio de encarnación. Encarnação De encarnación. é a doutrina que diz Es la doctrina que que o dice Verbo se fez carne, que el verbo se hizo carne, que Deus se encarnou. que Dios se encarnó. João capítulo 1, versículo Juan 14. capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. Y el verbo se hizo Então carne. nisto, Entonces en esto, quando Cristo veio ao Quando mundo, Cristo vino ao mundo, ele veio como homem. él vino como hombre. Humilhou-se Se humilló até o último grau, hasta el último lugar. deixou todo o seu poder. Dejó todo su poder. Como homem, Como hombre, veio sofrer. vino a sufrir. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, versículo 16. 3, versículo 3, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. E sem dúvida alguma, Y sin duda alguna, grande é o mistério da piedade. grande el ministerio de la piedad. Deus se manifestou em carne. Dios se manifestó en carne. Deus se manifestou em carne, Dios se manifestó en carne. foi justificado no Espírito, Fue justificado en espíritu. visto dos anjos, Visto a los ángeles. pregado aos gentios, Predicando a los crido gentiles. no mundo Escribe en el mundo. e recebido acima na Y glória. recibiendo la cima de la gloria. Então, quando Deus se manifestou em carne, Entonces cuando Dios se manifestó en carne, por meio de Cristo, por medio de Cristo, ele veio ao mundo Él ve al mundo com duas naturezas. con dos naturalezas. Isso é uma parte muito importante que nós temos de compreender. Nosotros son dos cosas importantes que tenemos que entender. Jesus tinha duas naturezas. Jesús tenía dos naturalezas. Tinha a natureza divina Tenía naturaleza divina e tinha a natureza humana. y tenía naturaleza humana. Jesus era ao mesmo tempo Jesús era al mismo tiempo 100% homem 100% hombre e 100% Deus. y 100% Dios. 100% homem 100% hombre e 100% Deus. y 100% Dios. Ou seja, O sea, quando Cristo cuando Cristo estava no mundo, estaba en el mundo, estava totalmente como homem, estaba totalmente como mas hombre, ele era Deus ao mesmo tempo. mas Él era Dios al mismo tiempo. Em que mistério tremendo! Es que ministerio tremendo. Ele estava na terra, Ele estava na ao terra, mesmo tempo como homem, al mismo tiempo como hombre, 100%, 100%, plena plena e absolutamente. y absolutamente. E também Y también era 100% Deus, era 100% pleno Dios, pleno e absolutamente. y absolutamente. Como? ¿Cómo? Vamos a um exemplo. Vamos a dar un ejemplo. No nascimento de Jesus, En el nacimiento de Jesús, ele Él se manifestou como homem se manifestó como hombre ao nascer. al nacer. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo versículo 7. 7. E deu à luz a seu filho primogênito, Y dio a luz a su hijo primogénito envolveu em panos y se volvió e deitou numa manjedoura, y durmió en una mecedora porque não havia lugar para eles na estalagem. porque no había lugar en él en el Diz que a natureza humana. la naturaleza humana. Cristo foi envolvido em panos Cristo fue envolvido e en paños nasceu na manjedoura, y nació en una num mecedora presépio en un principio onde os bois, os gados comiam. donde los bueyes y los gallos comían. Isso é natureza humana. Entonces la naturaleza humana, Mas no mesmo, na mesma ocasião, más en la misma ocasión, a natureza divina se manifestou. la naturaleza divina se manifestó. Capítulo 2, versículo 13 e 14 de Lucas. Capítulo 2, versículo 13 de Lucas. E no mesmo instante apareceu como anjo. En el mismo instante apareció como ángel. Apareceu com anjo uma multidão Apareció como ángel en una multitud dos exércitos de celestiais, los ejércitos celestiales, louvando a Deus alabando a Dios e dizendo: y diciendo: glória a Deus nas alturas, gloria a Dios en las alturas, paz na terra, paz en la tierra, boa vontade buena voluntad de Deus para com os de homens. Dios para con los hombres. Então, a natureza humana, Entonces la naturaleza humana, Cristo estava Cristo na estaba manjedoura, en la mecedora, como homem, como hombre, nascendo. naciendo. Natureza La divina, naturaleza divina, o exército do céu el ejército del cielo, estava louvando. estaba alabando. Glória a Deus nas Gloria, alturas. gloria a Dios en las alturas. No batismo de Jesus, El bautismo de Jesús também se manifestou también se manifestó essas duas naturezas. las dos naturalezas. Capítulo 3, Capítulo 3, versículo 13 versículo 13 do livro de Mateus. del libro de Mateo. Então veio Jesus da Galileia Entonces vino Jesús de la Galilea ter com João, junto do Jordão, para ser batizado Junto- por ele. junto en el Jordán para ser bautizado por él. Jesus
foi ter com João Jesús fue con Juan para ser batizado por ele. para ser bautizado por Ou él. seja, O sea, Jesus dependia do batismo, Jesús dependía del bautismo. porque ele tinha que se revelar como Porque homem, tenía que revelar como para hombre, deixar-nos exemplo, para dejarnos que ejemplo, nós também precisaríamos nos que batizar. nosotros también necesitaríamos ser bautizados. Natureza humana. La naturaleza humana. Jesus teve de ser batizado. Jesús tenía que ser bautizado. Natureza divina. Naturaleza divina. Olha o que Mira aconteceu. lo que aconteció. Mateus 3,17. Mateos E 3:17. uma voz do céu lhe y dizia: una voz del cielo le decía: Este é meu filho amado Este- em quem me comprazo. este es mi hijo amado en quien yo he confiado. Natureza humana. Naturaleza humana. Cristo batizado. Cristo Como bautizado. nós devemos ser Como batizados. nosotros tenemos que ser bautizados. Natureza divina. Naturaleza divina. O Deus Pai testificou. El Dios Padre testificó: Este é meu filho amado. Este é meu hijo amado, em quem me en comprazo. quien me he confiado. Não temos exemplos Más bíblicos tenemos ejemplos bíblicos nessas duas naturezas en de estas dos Cristo. naturalezas de Cristo. Por exemplo, no mar. Por ejemplo, en el mar. Mateus capítulo 8, 24. Mateo, Ele estava dormindo na popa do barco. él estaba durmiendo en la popa del barco, Estava cansado dormindo. estaba cansado durmiendo. Natureza humana. La natureza humana. Cristo dormindo Cristo durmiendo e cansado. y cansado. Porém, Por eso, a natureza divina entrou em la operação. naturaleza divina entró en operación. Capítulo 8, 27 de Mateus. Capítulo 8, 27 de Mateo. Jesus estende as mãos Jesús extiende las manos e diz: ventos e Y sus tempestades vientos y tempestades se acalmem. se calman. E os homens disseram: Y los hombres quem dijeron: é este ¿Quién es este? que até os ventos Que hasta los vientos e os mares, y los mares lhe obedecem? le obedecen. Natureza humana, La naturaleza humana, Cristo dormindo. Cristo durmiendo, Natureza divina, naturaleza divina, o mar se acalmou. el mar se calmó. Os ventos pararam. Los vientos pararon. A tempestade parou. La tempestad Então paró. veja que as duas Por eso naturezas hay veces que las dos naturalezas operavam através de Cristo. operaban a través de Cristo. Cristo sofria tudo como homem. Cristo sufría todo como E hombre. como homem, Y como hombre, ele deixou a sua glória. Ele deixou sua glória. Como homem, Como hombre, ele se esvaziou. Ele se vaziou. Deixou seu trono. Deixou seu trono. Porque ele tinha que sofrer Porque tenía que o que sufrir nós sofremos. lo que nosotros Ele sufrimos. tinha que passar Él tenía que o pasar que nós passamos. lo que nosotros pasamos. Mas do outro lado, Mas del otro lado, tinha a natureza divina tenía la também. naturaleza divina A también. natureza divina, La naturaleza ele divina. não se esvaziou. Ele não se vaziou. Ele se esvaziou do seu lugar. Él se vació de su lugar, Da sua glória. de su gloria, Deixou tudo Dejó todo para vir para venir da parte de humana. la parte humana. Porém, Por eso, ainda operava nele aún operaba en a él sua parte divina. su parte divina. Então ele era 100% homem Entonces era el 100% e hombre 100% Deus. y 100% Dios. Lá no livro de João, capítulo 18, Allá en la parte de Juan, capítulo 8, a natureza humana de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, ele foi preso. él fue preso. Capítulo 18 de João. Capítulo 18 de Juan. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Nisto então, Jesus Cristo foi preso. Entonces en esto Jesucristo fue preso. Ali com o beijo de Judas, Ahí con el beso de Judas, Cristo foi preso. Cristo fue preso. Como homem, Como hombre, ele foi preso. Ele foi Se detenido. submeteu ao governo. se sometió al Foi gobierno. preso. Fue preso. Mas como Deus, Mas como Dios, sua natureza su divina, naturaleza divina, capítulo 18, versículos 5 e capítulo 6 de 18, João, 5 y 6 de Juan, responderam-lhe a respondieron Jesus Nazareno, a Jesús Nazareno. que eles estavam tentando buscá-lo, Ellos estaban intentando buscarlo. e foi a Jesus Nazareno. Y Jesús Nazareno. Jesus disse-lhes: Jesús dice: Eu sou. Yo soy. E Judas, que o traía, Que el Judá que lo traía, sendo também com eles. siendo también con ellos. Quando, pois, Jesus lhes disse: Cuando pues Jesús les dice: Sou eu, soy yo, recuaram el cual, e caíram por y terra. cayeron por tierra. Então, como homem, Entonces, como ele hombre, foi preso. él fue preso. Quando perguntaram: Quem és tu? Cuando preguntaron quién eras Jesus tú, diz: Eu sou. Jesús le dice: yo soy. Eles caíram por terra. Ellos cayeron por Caíram tierra. no chão. Cayeron en el A suelo. natureza Entonces divina, la naturaleza divina, eu sou. yo soy. Natureza humana, Naturaleza humana, ele foi preso. él fue preso. Então veja, Cristo, na verdade, como homem, Entonces ve a Cristo, la verdad, como hombre, ele era submisso ao Pai. él ha suprimido al É Padre. por isso que a Bíblia apresenta, Es por eso que la Biblia nos dice muitas vezes, muchas veces o grau de submissão el de grado de Jesus. submisión de Jesús. João capítulo 8, versículo 28 e Juan 29. capítulo 8 y 29. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo,
mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que o Pai se agrada. Então, como homem, Entonces, como hombre, Jesus diz que fazia somente o que o Pai ordenava. Jesús decía que hacía solamente lo que el Padre le ordenaba. Ele ensinava como o Pai Él ordenava. enseñaba como el Padre enseñaba. Ele não estava só. Él no estaba solo. Ele fazia o que agradava ao Él Pai. hacía lo que le agradaba Como al Padre. homem, Como hombre. ele era inteiramente Él submisso enteramente sublimiso a Deus, a Dios, obediente, obediente até a morte de cruz. hasta la muerte de la cruz. Capítulo 19, versículo 11 de João. Capítulo 19, capítulo 11 de Juan. Jesus disse: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Então veja, tudo Cristo dependia do Pai como homem. Entonces todo Cristo dependía como Padre, como hombre. A parte humana de Cristo La parte humana de Cristo era totalmente dependente do Pai. era totalmente independiente del Padre. As obras do Pai estavam em Cristo. Las obras del Padre estaban en Cristo. Primeiro, conhecimento para a vida eterna. Primero el conocimiento de la vida eterna. Estava em Cristo. Estava em Cristo. E ele transparecia Que le parecía através do Pai. através del Padre. Mateus 11, 27. Mateus 11, Todas 27. as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, até o conhecimento da vida eterna Entonces hasta el conocimiento de la vida eterna era dado através do conhecimento era dada a través del conocimiento do Filho. del Hijo. Ele revelava Él ao Pai. revelaba al Padre. Também, se a pessoa honrasse o Filho, También si la persona honrara al Padre, honrasse al Hijo, o al Filho, Hijo, al Hijo, a pessoa também honraria o Pai. también honraría al Padre. Capítulo 5, 23 de João. Capítulo 5, 23 de Juan. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. É por isso que Jesus falou. Es por eso que Jesús habló. Capítulo 15, 23 de João. Capítulo 15, 23 de Juan. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Só amava o Pai Solo amaba al Padre. aquele que amasse ao Filho. Aquel que ama al Hijo. Só seguia Solo seguía ao Pai al Padre. aquele que seguisse o Filho. Aquel que siga al Porque Hijo. o Filho era totalmente submisso ao Pai. Porque el Hijo era total sublimiso al De Padre. modo que até as obras do Pai De modo que hasta las obras del eram Padre reveladas pelo Filho. eran reveladas por el Hijo. Eram passadas pelo Filho. Eran pasadas por el Hijo. A autoridade era pelo La Pai. autoridad era por el Padre. Ele passava a autoridade. Él pasaba la autoridad. Por isso que Cristo era obediente. Por eso que Cristo era obediente. Porque a parte humana de Cristo Porque la parte humana de Cristo era totalmente obediente ao Pai. era totalmente obediente al É Padre. por isso que Jesus falou. Es por eso que Jesús habló. 14, 28 de João. 14, 28 de Juan. Meu Pai é maior do que eu. Mi Padre es mayor que Não yo. é que o Pai é maior que o Filho. No es que el Padre es mayor que el Hijo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Um só Deus. Uno solo Deus. 1 João 5, 7. 1 Juan 5, São 7. três que dão testemunho no céu. Esos tres que dan testimonio en el O cielo. Pai, a Palavra e o Espírito Santo. El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. E esses três são um. Y esos tres son uno. Então o Pai não é maior do que o Filho. Entonces el Padre no es mayor O que el Filho Hijo. não é maior do que o Y Pai. el Hijo no es mayor que el O Padre. Filho não é maior do que o Espírito El Santo. Hijo no es mayor que el O Espíritu Espírito Santo. Santo não é maior do que o El Espíritu Filho. Santo no es mayor que el Hijo. As três pessoas divinas Las são tres- iguais. Las tres personas divinas son São iguales. coeternas. São eternas. São da mesma Son de natureza. la misma naturaleza. São da mesma Son de substância. la misma sustancia. Porém, Por eso, porém, o Senhor Jesus Cristo, Señor Jesucristo, ele mostra-se obediente ao Pai. Él muestra su obediencia al Padre. Quando diz, meu Pai é Quando- maior do que eu. Cuando dice que mi Padre es mayor que Ele yo, não dizia Él no decía da sua parte divina, de su parte divina, da sua natureza divina. de su naturaleza Ele divina. estava dizendo da sua parte pero de su parte naturaleza es humana. humana, Porque ele era inteiramente submisso porque era enteramente sublimiso a Deus, a Dios como homem. como hombre. Ele mostrava Él mostraba totalmente totalmente a sua obediência. su obediencia. Então aprenda aqui. Entonces aprenda aquí, Como homem, como hombre, ele era menor do que o él Pai. era menor que el Ele Padre, era submisso. él era sublimiso, Ele deixou tudo. él dejó todo, Se esvaziou se vació para como homem para como hombre ser obediente ser obediente ao Pai. al Padre. Embora Ahora, ele tinha também a natureza él divina. también tenía la naturaleza divina. Só que quando dizia da natureza Solo cuando
humana, Solo cuando decía la naturaleza ele humana, era obediente ao Pai. era obediente al Na Padre. natureza La divina, naturaleza divina, ele era como o Pai. él era como el Mas Padre. ele não usava Mas él no usaba a sua natureza su divina naturaleza divina para desobedecer ao para Pai. desobedecer al Padre. Por quê? ¿Por qué? Ele tinha que viver como os homens vivem. Él tenía que vivir como los hombres Ele tinha que vivían. obedecer como eu tenho de obedecer. Él obedecía como él tenía que Então obedecer. ele, como homem, para obedecer, Entonces, como hombre, para ele obedecer, nos deixou o exemplo él nos dejó un ejemplo para nós seguirmos também para nos seguir a también submissão. la sublimisión. João capítulo 13, versículo Juan 15. capítulo 13, versículo Porque 15. eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vós façais também. Então, como ele obedeceu, Entonces, como él obedeció, nós devemos obedecer. nosotros tenemos que obedecer. Como ele seguiu, Como él siguió, nós devemos obedecer. nosotros tenemos que obedecer. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, E versículo 8. embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cristo aprendeu totalmente a obediência. Cristo Então aprendió guarde totalmente aí la obediencia, esse ensinamento. esta enseñanza, A submissão de la Cristo. sublimición de Cristo, 100% homem, 100% hombre, obediente, obediente, 100% Deus, 100% Dios, que operava que operaba os sinais, que operava as as coisas impressionantes. cosas impresionantes. Então, do lado humano, Entonces, del lado Cristo humano, realmente era Cristo realmente era obediente obediente ao Pai. al Padre. A submissão La sublimisión em todas as áreas da vida. en todas las áreas de la vida. A submissão La sublimisión, às autoridades las autoridades superiores. superiores. Capítulo 13 do livro de Romanos, Capítulo 13 del libro de Romanos, versículo 1 ao 3. versículo 1 al 3. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Nesse contexto aqui, En este contexto aquí, a Bíblia está dizendo la Biblia está diciendo que temos de que obedecer tenemos que obedecer às autoridades las autoridades superiores. superiores. Quem são ¿Quiénes son? as autoridades Las autoridades superiores? superiores. Presidente, Presidente, os senadores, el senador, os deputados, los diputados, os prefeitos, los prefectos, os vereadores. São autoridades constituídas por Deus. son autoridades constituidas por Dios. Se uma pessoa chegou ao poder, Entonces, si la persona llegó al poder, se uma pessoa conseguiu ser deputado, si una persona llega a conseguir ser foi diputado, porque Deus quis que fue ela por- chegasse a esse cargo. fue porque Dios quiso que él llegara a ese Se cargo. uma pessoa chegou a ser senador, Si la persona llegó a ser senador, foi porque Deus quis. fue porque Dios quiso. Ela está ali por causa da Él no está ordenação ahí- de Deus. Él está ahí por la causa de la ordenación de Dios. E as potestades que há, diz a palavra, foram ordenadas por Deus. Y las potestades que hay fueron ordenadas Então por Dios. todos os magistrados, Entonces todos los magistrados, as autoridades las autoridades que estão no poder, que están en el poder foram fueron constituídas por Deus. constituidas por Dios. Isso abrange todas as partes. Esto habla de todas las Os partes. juízes, Los jueces, os desembargadores, los foram também constituídos por Deus. fueron también constituidos Se por eles Dios. estão lá, Si ellos están é ahí, porque Deus achou es graça porque Dios halló para gracia pô-los lá. para todos allá. Se eles estão lá, Si ellos están Deus allá, achou graça para dar o referido cargo a eles. Dios encontró gracia para darle referido cargo a ellos. Porém, Por eso devemos ser obedientes debemos ser obedientes às autoridades superiores. a las autoridades superiores. Porque existem casos, Porque existen casos, leis, que são totalmente ordenadas por Deus. que son totalmente ordenadas por Dios. Que no caso, En el caso, a humanidade tem de respeitar. la humanidad tiene que respetar. Por exemplo, sobre o trânsito. Ejemplo, el O tránsito. carro parar El auto para no semáforo, En el semáforo, quando estiver vermelho, cuando esté rojo. é uma lei. Es una ley. É constituída por Es Deus. constituida por Dios.
o motorista tem de obedecer. el motorista tiene que obedecer. Ele tem que cumprir. Él tiene que cumplir. A faixa de pedestre, Las rayas, nós temos de passar por ela. nosotros tenemos que pasar Es por una ellas. ley. Es una ley. Temos de obedecer. Tenemos que obedecer. Não podemos transgredi-la. No podemos O sobrepasarlas. uso do som El uso del sonido é alto es alto. depois das 22 horas. Después de las 22 horas. Não podemos Não podemos desobedecer essa lei. Desobedecer É esa uma lei. Es una ley. É constituída por Deus. Es una constituida por Temos Dios. de obedecer. Tenemos que obedecer. Então, as leis Entonces las que leyes constam, que constan, que não ferem que no hacen, o princípio bíblico, El principio bíblico, elas têm de ser obedecidas. ellas tienen que ser obedecidas. Elas têm de ser Ellas cumpridas. tienen que ser cumplidas. Porque se nós não Porque obedecermos si nosotros no obedecemos esta lei, a Bíblia diz que nós estamos la resistindo Biblia dice que nosotros estamos a resistiendo ordenação de Deus. la ordenación de Dios. Porque foi Deus quem usou Porque fue Dios quien essas usó autoridades para fazer essas leis. estas autoridades para hacer estas leyes. Quando eles estão ali elaborando a lei, Cuando ellos están haciendo las leyes, fazendo a lei, haciendo las é o leyes, Espírito Santo que está ali, el Espíritu Santo que está allí ordenando as diretrizes, ordenando las matrices as partes, Las partes para serem inclusas para ser incluidas na lei. en la ley. Então, se o homem resistir, Entonces, si el hombre resiste, ele resiste totalmente à ordenação de Deus. él resiste totalmente a la Por ordenación de isso que a Dios. Bíblia manda nós orarmos Por eso es que la Biblia manda a nosotros orar pelas autoridades. por las autoridades. Tá? 1 Timóteo, 1 Timoteo, 1 Timóteo capítulo 2. capítulo 2. Nós devemos fazer orações por todos os homens. Nosotros tenemos que hacer oración por todos los hombres. Capítulo 2, versículo 1 Capítulo 2, versículo ao 1 3 de 1 Timóteo. al 3 de 1 Timoteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Deus e Salvador. Então, orar Entonces orar pelo governo, por el gobierno, pelas autoridades, por las autoridades, pela polícia civil, por la policía civil, orar pela polícia militar, orar por la policía militar, orar pela polícia federal, por la policía federal, pelo exército, por el ejército, pela marinha, por la marina, pela aeronáutica. por la aeronáutica. Isso agrada a Deus. Eso agrada Isto a é Dios. bom Eso e es agradável bueno y agradable ao nosso Deus, a nuestro Dios, para que tenhamos uma vida quieta e para que sossegada. tengamos una vida quieta y sosegada. Porque se eles estão lá, Porque si ellos están allá, em eminência, en eminencias, em alto posto, En el alto foi puesto. porque Deus os permitiu. fue porque Dios lo permitió. Chegaram lá Llegaron allá porque Deus achou graça porque Dios encontró para gracia pô-los lá. para todos ponerlos ya. Agora, Ahora, tem um outro lado também. tiene otro lado también. A Bíblia diz La Biblia nos dice que existem que existen as leis injustas. las leyes injustas. Existem leis Existen leyes que ferem totalmente o contexto bíblico. que confieren totalmente con el texto bíblico. Ferem totalmente as doutrinas fundamentais da fé Que van cristã. contra la doctrina de la fe cristiana. E a Bíblia Y la Biblia não pode ser ferida. no puede ser herida. A Bíblia tem de estar por cima. La Biblia tiene que estar por encima. A lei de Deus é maior do que qualquer lei. La ley de Dios es mayor que cualquier ley. Porque estas leis da terra, Porque estas leyes de la tierra, elas passarão. ellas pasarán. Quando eu digo a respeito do Quando- livro de Deus, Cuando yo digo al respecto del libro de Dios, a Bíblia Sagrada, la Biblia sagrada, ele não passará. ella no pasará. Esta lei, Esta ley, a lei divina, la ley divina, ela não há de passar. ella no ha de pasar. Capítulo 5, Capítulo 5, 18 e 19 de 18, Mateus. 18 y 19 de Mateo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino de Deus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. O que a Bíblia diz aqui? Que não passará um jota, ¿Por qué la Biblia nos dice que no pasará um jota, un jota e nenhum tio. y ni un Jota e tio jota y tío? são os mais pequenos sinais. Son los más pequeños señales. Os sinais gráficos Señales gráficos que eram postos que eran puestos em cima encima do hebraico. del hebreo. Quando escrevia o hebraico, Cuando usted escribe en eles hebreo, colocavam aquele sinal gráfico. ellos colocaban aquella señal Em gráfica cima dele, encima de ella. o tio El chiu era o sinal gráfico era señal que gráfico se colocava em cima que se colocaba encima das consoantes de las hebraicas, consonantes hebraicas, das letras hebraicas. de la letra hebrea.
Já o J Ya la J era a menor letra. era la menor letra. Então, o que Deus está dizendo? Entonces, ¿qué es lo que Que Dios as está diciendo? mínimas Que coisas las mínimas cosas não podem passar. no pueden pasar. E existem leis Y existen leyes que ferem que hieren as coisas da palavra, las cosas de la palabra, mesmo que sejam as mais pequenas. aunque sean las más pequeñas. A Bíblia fala que La Biblia dice não se pode tirar, que no se pueden nem tirar acrescentar. ni acrescentar. Capítulo 22, 18 de Apocalipse. Capítulo 22, 18 de Não pode Apocalipsis. tirar nem acrescentar a palavra. No puede tirar ni acrescentar E la palabra. existem leis Existen leyes em certas repúblicas, en ciertas e até repúblicas, mesmo aqui em nossa República Federativa do y Brasil, aquí en mi República Federativa de Brasil, que ferem que hieren a lei divina, la ley divina, que ferem a palavra. que hiere la palabra. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis Hay de injustas aquellos que decretan leyes e dos injustas escrivães que escrevem y los perversidades. escribanos que escriben Então, ai perfecciones. Entonces do hay governo del gobierno que decretar que leis decretar leyes que ferem o texto que hieren bíblico, el texto bíblico, mesmo que seja o menor versículo, mismo que sea el menor versículo, a menor ley, la menor ley, o menor el mandamento menor mandamiento, não pode ser ferido, Não pode ser porque herido. não passará nem um tio nem um J porque desta no lei. pasará ni un Q ni un J de la Então ley. existem leis Entonces existen leyes que ferem que hieren o contexto el bíblico. contexto Por bíblico. exemplo, a lei Por ejemplo, la ley quer impedir que quiere impedir a propagação do evangelho la propagación del evangelio através do programa de rádio. a través del programa de Esta lei radio. não é a lei de Deus. Esta no es ley de Dios. Essas leis que o Congresso quer Esa aprovar ley que el Congreso quiere aprobar é lei injusta. es una ley injusta. E ai daquele que assinar. Y hay de aquellos que firman. Ai do deputado que assinar. Hay del diputado que firma. Ai do senador que assinar. Hay del senador que Que eles darão firme, conta no juízo temerário do porque grande ellos tendrán Deus. que dar cuenta en el juicio generado A de lei Dios. que quer aprovar o casamento gay. La ley que quiere aprobar el casamiento O gay. homem come se casar. El hombre se A casa. mulher com mulher se casar. A mujer com mujer Entrar de casarse, branco com um buquê na mão. Entrar de blanco con un ramo de flores en la Ai, mano. ai daqueles que assinarem a aprovação Hay desta lei. Hay de aquellos que aprueben esta ley. Porque essas leis ferem totalmente o texto sagrado. Porque estas leyes hieren el texto sagrado. Levítico 18, 22. Levítico 18, Com o 22. varão não te deitarás como Com se ele- fosse uma mulher. com o varão. Eu odeio quem faz isto, diz o Senhor. Isto fere Esto hiere a Bíblia Sagrada. la Biblia sagrada. A lei que quer impedir La ley que quiere impedir a pregação contra o la pecado. predicación contra el pecado. Quer impedir o culto ar Quiere livre. impedir el culto libre. Quer impedir pregar contra a Quiere idolatria. impedir predicar contra la Contra a idolatría, feitiçaria. contra la hechicería, Pregar contra os pecados morais. contra los pecados inmorales, Pecar contra a depravação. predicar contra la depravación. Essas leis também são contra a palavra. Esas leyes también son contra Porque la a palabra. própria Bíblia manda Porque la propia o Bíblia homem manda contestar el, contra o el mundo, hombre contestar contra el mundo, pregar contra os predicar pecados. contra los pecados. Capítulo 12, Capítulo 2 de 12, Romanos. 12 de Romano. Não vos conformeis com este no mundo, nos conformen con este mundo. mas protestai. No, protesta. Protestai Protesta pela razão do vosso por la entendimento. razón de nuestro Então tem que entendimiento. pregar mesmo. Entonces tiene que predicar Em nome de Jesus en el Cristo, nombre de Jesucristo, com autoridade, con autoridad, com poder, con poder, dentro da Bíblia, dentro de la Biblia, para abrir os olhos do para povo, abrir los ojos del pueblo, para o povo não ser para el enganado. pueblo no ser engañado. Agora, se uma lei quer proibir, Ahora si una ley quiere essa prohibir, lei está contra esta ley está contra a palavra. la palabra. Que é uma lei que não é adequada. Entonces una lei que no es Não adecuada, está se adequando ao contexto bíblico no se está histórico. adecuando al contexto bíblico Então histórico. nós não podemos obedecer. Entonces nosotros no podemos obedecer, Não podemos cumprir. no podemos cumplirla. Daniel, Daniel, existem vários registros existen varios registros de leis de ley que iam contra que iban contra a suprema la suprema, e irrevogável lei divina. irrevocable ley divina. Por exemplo, Por ejemplo, lá no capítulo 3 de Daniel, ahí en el capítulo 3 de Daniel, versículo 1, versículo 2. versículo 1 y versículo 2. O rei Nabucodonosor El rey Nabucodonosor fez uma grande estátua de ouro, a altura da qual era 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei tinha levantado. Então o rei Nabucodonosor el rey Nabucodonosor fez uma estátua. hizo una estatua. A Bíblia dá a medida da estátua, La que as Biblia- medidas. La Biblia nos habla de la medida de la estatua. 60 côvados 60 codos a altura de altura e 6 côvados y 6 codos a largura. de largo. Ou seja, O sea, a imagem la imagen aproximadamente aproximadamente tinha
30 metros de altura. Tenía 30 metros de altura. Você pensa o tamanho dessa estátua? Usted piensa en el tamaño de esa No estatua. campo de Dura, En el campo de que era Dura, uma província da Babilônia. que era una provincia de Babilonia. Babilônia era a capital do país da Caldeia, Babilonia era capital del país de la da caldera, terra dos caldeus, de la tierra de los de caldeos, Ur dos caldeus. de Ur dos caldeos. 30 metros de altura 30 metros de altura era a estátua. era la estatua. Ela tinha aproximadamente 3 metros de Ella largura, aproximadamente tenía 3 metros de largo, 3 metros de largura 3 metros de ancho e 30 metros de y altura. 30 metros de altura. E esta imagem Y esta imagen era mais ou menos a imagem dele mesmo. era más o menos la imagen del mismo. Nabucodonosor fez a sua própria imagem Nabucodonosor hizo su propia para imagen ser adorado, para ser adorado, para ser louvado para ser alabado, como Deus. como Dios. Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, versículo 4 versículo ao 4 7. al 7, A Bíblia diz la Biblia nos dice que os arautos tocavam as buzinas, que los arautos tocaban las bocinas, ordenavam ordenaban que as pessoas tinham de se ajoelharem que las personas tenían que aos arrodillarse pés da imagem. a los pies de la Quando imagen. essa imagem era tão grande assim, Esta imagen era tan porque grande todo o así, país contemplava. porque todo el De país la 30 veía metros, maior que uma torre. de 30 metros, Então mayor todo que una mundo torre. contemplava. Entonces todo el mundo la Quando contemplaba. tocava a buzina, Cuando tocaba la bocina, todos tinham de se ajoelhar todos tenían que arrodillarse aos pés da imagem de 30 metros a los pies de la imagen, más de de 30 altura, metros de altura e 3 metros de y 3 metros largura. de ancho. E a Bíblia diz que tinham 3 jovens Y ali. la Biblia nos dice que habían 3 jóvenes ahí. Daniel não estava lá, Daniel no estaba porque allá, Daniel, porque Daniel, como ele era um dos primeiros, como era uno de los primeros, ele era él era inteligentíssimo, inteligente, e a palavra de Deus nos diz y la palabra de Dios nos dice que Daniel, que Daniel, ele estava entre os primeiros él príncipes estaba entre los primeros príncipes da Babilônia, de la Babilonia, e ele foi colocado como governador de toda a y província. él fue colocado como gobernador de todas las provincias. Então Daniel não estava lá Entonces Daniel no estaba ahí. quando Nabucodonosor levantou essa Cuando estátua. Nabucodonosor levantó esa estatua, Possivelmente Daniel estava em alguma viagem, posiblemente Daniel estaba de viaje, resolvendo algum problema de sua província. resolviendo algún problema de su provincia. Mas 3 jovens estavam lá: Más 3 jóvenes estaban allá. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadrach, Masac y Abednego. E sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego não eram os nomes deles. No eran los nombres de ellos. Sadraque Sadrach, chamava Se chamava Ananias. Ananias. Ananias colocaram o nome dele Ananias. de Sadraque. de Sadrach, Misael Misael, colocaram o nome dele de Mesaque. de Mesac E Azarias y Isaías. colocaram-lhe o nome de Le colocaron el nombre de Abednego. Abednego, Porque na Babilônia tinha um costume porque la Babilonia tenían de costumbre trocar os nomes das pessoas, de cambiar los nombres de las para personas, colocar os nomes das divindades pagãs da para Babilônia. colocar los nombres de las deidades Então, paganas. quando chegaram lá, Entonces cuando llegaron já allá, o nome de Ananias ya el nombre de Ananías trocaram para Sadraque. lo cambiaron para Sadrach. O nome de Misael El nombre de Misael trocaram para Mesaque. lo cambiaron para O Masac. nome de Azarias O nome de Azarias trocaram para Abednego. para Abednego. Isso está em Daniel capítulo 1, Entonces, versículo Daniel 7. capítulo 1, versículo 7. E esses 3 jovens Y esos 3 jóvenes que colocaram o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego que le colocaron el nombre de Sadrach não quiseram se ajoelhar para adorar a imagem. no quisieron arrodillarse para adorar esas imágenes. Quando tocavam as buzinas, Cuando tocaban la bocina, os 3 ficavam de pé. los 3 se quedaban de pie. Os 3 ficavam em pé. Los 3 quedaban en E pie. era uma lei. Y era una lei. Nabucodonosor tinha feito a lei que era obrigatório Nabucodonosor dijo que era se obligatorio ajoelhar arrodillarse aos pés da a imagem los, dele, a los pies de la imagen de él. a imagem de 30 metros de Además de altura 30 metros de altura e 13 de largura. y 3 de ancho. E eles se ajoelharam? Ellos se Irmão arrodillaron. chileno, se ajoelharam? No se arrodillaron. Mas por quê? Não era lei? Mas era uma lei injusta. Mas era una ley injusta. Era uma lei que feria a Era palavra. una ley que infringía la E eles palabra. conheciam a lei. Ellos conocían la ley. Lá, Allá, em Êxodo capítulo 20, en Éxodo versículo capítulo 20, 3 a seguir. versículo 3 a seguir. Não terás outros deuses diante de mim. Não tendrás outros Não deuses. farás para ti imagem de Não farás para ti escultura. imagens. Não te prostrarás a elas. postrarás a Nem ellas. a elas adorarás. Ni a ellas adorarás. Nem as servirás. Ni le servirás. Então eles conheciam a lei. Entonces ellos conocían la ley. Então a lei não era suprema. La A lei de suprema. Deus é suprema. La ley de Dios es suprema. É linda. Es linda. Então eles preferiram Entonces ellos prefirieron obedecer a lei divina obedecer la ley divina que obedecer a lei do que homem. obedecer la ley del E tinha hombre. até uma pena. Y tenía hasta una E era pena. jogado no forno de fogo ardente, Era lanzado al horno de fuego ardiente, aquecido 7 vezes mais, excrementado más de 6 e veces eles más. foram jogados lá. Y ellos fueron lanzados allá. Deus enviou Dios envió
Foi o quarto homem da fornalha. Fue el cuarto hombre de la Que fornalha estava lá, que estaba ahí, que prefigurava o próprio Jesus. que figuraba al propio Jesús. E deu livramento para os Y três. dio libramiento para los tres. Daniel capítulo 3, versículo 4 ao 7. Daniel capítulo 3, versículo 4 al 7. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro, era ainda de ouro, que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorá-la, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o versículo 12 nos diz: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Também que eles não obedeceram. Entonces ellos no obedecieron. Foram livres, Fueron libres. não queimou um fio do cabelo No se quemó un cabello das cabeças deles. de las cabezas de ellos. Foram livres. Fueron libres. Não obedeceram No obedecieron essa lei. esa lei. Da mesma forma, De la misma forma, Daniel, Daniel, lá no capítulo en 6, el capítulo 6, no versículo 7, versículo 7, a Bíblia diz la Biblia nos dice que foi feita uma lei, que fue hecha una lei, que o rei Dário constituiu esta lei, que dejaron constituir esta lei com o apoio dos presidentes, dos capitães, con el apoyo de los presidentes, los capitanes, que era proibido orar a qualquer outro que era Deus prohibido adorar a otro Dios que não fosse o Deus do Império Medo-Persa. que no fuera el Dios del imperio del Persa. Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 7. versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles queriam Entonces ellos querían que pedisse tudo ao próprio rei. que hiciesen todo el propio O rei rey. era tido como um Deus. El rey era pedido como un... Daniel não obedeceu essa lei, Daniel no obedeció esa lei, que proibia orar ao Deus verdadeiro. que prohibía orar al Não Dios podia verdadero. orar a outro Deus, tinha que rezar. No Era que podía você orar a reza. otro Dios. Tinha de rezar a Dário. Daniel não aceitou. Daniel no aceptó. Olha que lei terrível. Ahora que ley Impedia terrible. até de orar o verdadeiro Deus. Impedía hasta orar al verdadero Fazer Dios. petição, fazer Hacer súplica. petición, hacer Tinha súplicas. de pedir para o homem. Tenían que pedir para el hombre. Daniel não concordou. Daniel no concordó. Por quê? ¿Por qué? Esta lei feriu a palavra. Esta ley hería la palabra. Esta lei feriu Esa ley hirió a lei divina la ley divina do nosso Deus. de nuestro Dios. E que a lei divina sempre mandou. ¿Y qué la ley divina siempre mandó? E divina mandou o homem clamar a La divina Deus. mandó al hombre clamar a Dios. A lei divina La ley divina sempre mandou siempre mandó o homem clamar, el hombre clamar, o homem orar. el hombre orar. Salmo 64. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Sempre a Bíblia mandava orar a Deus. Siempre la Biblia nos manda a orar a Dios. Daniel não obedeceu. Daniel no obedeció. Daniel, capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 10 ao 12. versículo 10 al 12. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões.
Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então por isso Daniel foi jogado na cova dos leões. Entonces por eso Daniel fue echado en la Os cueva de leões los famintos. Ele preferiu ir para a cova Él prefirió ir a la cueva do que desobedecer a lei divina, que desobedecer la ley de divina, orar a um falso Deus. de orar a un falso Dios. E Daniel Y 6:22. Daniel 6:22, Deus enviou um anjo dentro da cova Dios envió un ángel dentro de la e cueva fechou as bocas dos leões. y cerró la boca de los leones. Está aí. Ele obedeceu a Deus, Él obedeció a Dios, não obedeceu a lei no mundana obedeció la ley mundana e foi livre. y fue libre. Então, a submissão Entonces la sublimisión às autoridades, As autoridades, entenda, entendam. até ao ponto, es hasta el punto, é até o ponto que não defraude, es hasta el punto que no defraude, que não vá contra que no vaya contra a lei divina, la lei divina, a lei de Deus, la lei de Dios, a Bíblia Sagrada. la Biblia Sagrada. Passando disso, Pasando de esto, deve ser rejeitada debe ser rechazada toda a lei toda la lei que for contra a Bíblia. que vayan contra Agora, la se Bíblia. as leis não vão contra Ahora, a Bíblia, si las leyes no van contra la tem de Biblia, ser obedecida, tienen que ser obedecidas, essas leis têm de ser, têm de ser obedecidas, Tienen que ser obedecidas, porque toda autoridade porque todas las é autoridades constituída es constituida por Deus. por Dios. Meu Deus, não é brincadeira, não. Pensa em como tu vives tua vida de cristão. Mas será que vale a pena desprezar a salvação? Ouve este cantar, o meu Submissão Sublimisión aos patrões. a los patrones. Muitos crentes, Muchos creyentes eles vão trabalhar nas que empresas, trabajan en las empresas, nas firmas, en la firma, nas razões en comerciais. las estaciones comerciales, Eles acham que não deve y obedecer, encuentran que no tienen que al obedecer patrón. al patrón, porque o patrão é ímpio. porque el jefe es Não, impío. não vou obedecer No, ao voy- ímpio, não. No, no voy a obedecer al impío, no. Não vou obedecer que esse homem não aceitou No voy a Jesus, obedecer porque no acepto a Jesús. esse homem não serve a Deus. Ese hombre no sirve a Não Dios. vou obedecer, não. Yo no voy a obedecerle. Obedeça a Jesus. Obedezco a Jesús. Não, não, não. No, no, no. Você é um servo. Usted es un siervo. Você está trabalhando. Usted está trabajando. O seu senhor Su señor é o seu patrão. es su patrón. Então ele tem de ser obedecido, sim. Entonces tiene que ser obedecido. Foi Jesus quem falou. Fue Jesús quien habló. João capítulo 15, versículo Capítulo 20. 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Não é o servo maior do que o seu No senhor. es el siervo mayor que el Señor. Então você não é maior do que o seu patrão. Entonces usted no es mayor que su jefe. Então você tem de obedecê-lo. Entonces tiene que É obedecerlo. subordinado a Si ele. es subordinado a él. E a Bíblia nos diz, Y la Biblia nos dice, Efésios, Efesios, capítulo 6, capítulo 6, versículo 5 versículo 5 e versículo y 6. versículo 6. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Muitos Muchos não querem obedecer. no quieren obedecer. Quem são seus senhores? ¿Quiénes son sus señores? Segundo a carne. Segunda carta. É o chefe Es el do jefe. estabelecimento que você El trabalha. establecimiento donde usted trabaja. É o seu encarregado. Es su encargado. É a pessoa que toma conta Es la persona que toma de cuenta seu setor. de su sector. Ele é o seu senhor segundo a Él es carne. su señor, según la carne. Então tem de obedecê-lo com Entonces- temor e entonces tiene que tremor, obedecerlo con temor. não servindo à vista. No serviendo O que é servir à vista? ¿Qué es lo que es servir à É vista? aparentemente. É aparentemente. Quantos não querem trabalhar? ¿Cuántos no quieren trabajar? Fica lá fazendo hora no Quedan serviço. allá haciendo hora en el De servicio. repente, quando o patrão, De repente cuando el quando o jefe, encarregado aparece, quando el encarregado ele aparece, finge que está él trabalhando. hace que está trabajando. Ele finge que está se él esforçando. cree que se está esforzando. Isso não é submissão. Eso no es Você sublimación. está servindo à vista.
Usted vista. está sirviendo a vista. A Bíblia Sagrada fala também. La Biblia Sagrada habla A también. submissão com temor e tremor La submisión con temor y temor. significa você significa honrar, usted honrar. você temer o seu Usted trabalho. temer su trabajo. Quantos dizem que são crentes? ¿Cuántos dicen que son São creyentes? os piores. Son los peores. Chegam atrasados. Llegan atrasados. Batem um cartão atrasado. Va a tener el cartón Coloca o atrasado. dedo lá, Coloca el dedo allá. atrasado. Atrasado. E isso é mau testemunho. Ese es mal testimonio. Porque você não está obedecendo Porque com usted- temor e tremor. Porque usted no está obedeciendo Não con está temor sendo y temor. submisso. No está siendo Se sumiso. tem uma lei de Usted trabalho, tiene una ley de trabajo. você tem de entrar 8 horas Usted da tiene que manhã. entrar a las 8 horas de la mañana. 7h55 da manhã você tem de estar lá. 7:55 usted tiene que estar Para allá. 8 horas, Para las 8. você dar a sua entrada. Para usted dar la Você entrada. bater o seu cartão. Usted Você marcó su colocar cartón. o dedo De lá. colocar el dedo allá. Tem de ser obediente. Tiene que ser obediente. E a Bíblia diz, E a Bíblia capítulo nos dice, 6, versículo 7 de capítulo 6, Efésios, versículo 7 de Efésios, servindo de boa vontade, Sirviendo de buena voluntad. como ao Senhor, Como al Señor, não como aos homens. no como a los hombres. Você tem de obedecer o seu patrão, tem que obedecer ao como seu você patrão. obedece a Deus. Como usted obedece a Deus. Tem de ser submisso, Tem que ser à submisso sua empresa, à sua empresa. como você obedece a Como Deus. usted obedece a Dios. É obrigatório Es obligatorio a submissão. la submisión. É obrigatório. Es obligatorio. Tito, Tito, capítulo 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. versículos 9 y 10. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Isso será Eso o ornamento será da doutrina. El ornamento de la doctrina. Que você não servirá a Deus somente de No palavras, servirá a Dios solamente de palabras. somente no seu vestuário, Solamente em seu mas vestuário. você servirá a Deus também Mas servirá a com a Deus sua também conduta, com sua conduta, de um trabalhador trabajador exemplar, de um servo exemplar, siervo ejemplar. que o patrão olhará Que o patrão mirará a sua boa lealdade Su buena e lealtad. olha lá, aquele é um homem Y él verdadeiro, dirá que él es é um hombre bom verdadero, trabalhador, es un buen trabajador. e até mesmo Y hasta mismo para você subir para usted también subir de cargo. de cargo. Então isso Entonces, é a eso submissão en la submisión a a la- os patrões, los patrones, ao ambiente de serviço. al ambiente de servicio. Subir quando Jesus nas nuvens descer, seja fiel e não desanime, seja na dor, na tribulação, seja fiel e seja valente, sempre lutando com a Bíblia na mão. A submissão no lar. La submisión No lar. en la casa. Submissão, hogar, não, hogar, não. Submissão. Submissão no lar, La submisión en su hogar. primeiramente com a esposa. Primeramente con su esposa. A esposa La esposa para com o seu esposo. para con su esposo. A Bíblia nos assevera La Biblia nos hace ver, em Efésios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 22 versículo 22 ao 24. al 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Isso é um caso polêmico, hein? Este es un caso polémico. Que agora com o regime Que feminista ahora con el régimen feminista está pregoando muita independência à está mulher dando mucha la dependencia a la mujer. e muitas delas não querem mais se submeter Y muchas de ellas no se quieren más someter aos seus maridos. a sus maridos. Mas de antemão já quero dizer, Más de antemano yo quiero decir, a mulher ser submissa la ao mujer ser esposo, ao sumisa marido, al esposo o al marido, não significa que ela será uma escrava no significa que ella va a ser una esclava de seu esposo. de su esposo. Porque existem homens Porque existen hombres que colocam a sua esposa como verdadeiras que colocan a sus escravas, esposos como verdaderas esclavas, escravas do lar. esclavas del hogar.
até mesmo hasta mismo ferem as suas esposas, hieren sus esposas, xingam, hablan palabras malas, gritam, gritan, batem nas les esposas. pegan a sus esposas. Quantos esposos, eles tratam mal as esposas de frente, pessoas. Cuando los esposos tratan mal a su esposa de frente a las personas, Eles tratam mal as esposas diante dos filhos. ellos tratan mal a su esposa delante de los hijos, Tratam mal as esposas diante Tratam- de pessoas desconhecidas. tratan mal a su esposa delante de personas Está em conocidas. lugares públicos, começam a discutir. Están en lugares públicos y comienzan a discutir, Porque o esposo acha que é autoridade. porque el esposo piensa que la Então autoridad, ele pensa, não, estou no meu direito. entonces piensan, yo estoy Então en mi grita derecho. com a esposa no mercado, Entonces gritan con su esposa en el grita com a mercado, esposa dentro da igreja, dentro de la iglesia, grita com a esposa de cima do grita con la púlpito, esposa de encima del púlpito, porque ele acha que é o grandão. porque él cree que es el grande. Eu sou o governador do meu lar. Yo soy el gobernador de mi hogar, Eu sou a cabeça. yo soy la cabeza, Mas a sua esposa também não são seus pés. más su esposa no son sus pies Para você pisar nela. para usted pisar en Tem de ella. ter a honra. Tem que tener la Um honra, tem de honrar ao outro. traten de honrar al otro. Tem de ter diálogo. Uno tiene que tener diálogo, Tem de ter conversa. tiene que tener conversa. Porém, a Bíblia Sagrada nos La diz Biblia aqui Sagrada nos dice que as mulheres que las mujeres devem debe sujeitar-se sujetarse aos seus a maridos. sus maridos. A submissão da La mulher, submisión de la mujer, ela deve ser uma submissão ella tiene bíblica. que ser una submisión bíblica. Bíblica. Então ela deve respeitar o seu esposo. Entonces ella tiene que respetar a su esposo. Ela deve ter respeito. Ella tiene que tener respeto. Quantas irmãs perderam totalmente o respeito ¿Cuántas hermanas perdieron totalmente el respeto aos seus a esposos? sus esposos? Não reconhece mais como chefe do No lar. reconoce más como jefe de hogar. Não reconhece mais como chefe da No casa. reconoce más como jefe de la casa. Então elas também. Entonces ellas también. O esposo fala uma, El esposo habla ela uno, fala duas. ella habla Ela dos. taca o prato. Ella tira plato. Ela recebe um apelido, ela põe outro no Ella esposo. pone en el otro en el esposo. Não é mais sujeita. Não é mais sujeitada. Ela não vence Ella no se na vence oração. en la oración. Ela não vence Ella no vence no jejum. en el ayuno. Ela não vence Ella no vence com a oração da con la madrugada. oración de la madrugada. Ela quer lutar contra a Ella carne. quiere luchar contra la carne. Capítulo 6:12 de Capítulo 6, Efésios 12 de Efesios diz que nós temos de lutar dice que nosotros tenemos que não luchar contra a carne, no contra a carne, mas contra os espíritos, mas contra los espíritus, contra as potestades. contra las potestades. Então a esposa, Entonces esposa, ela tem de ser sujeita. ella tiene que sujetarse. Em quantos casos, Quantos casos, a mulher gosta de mandar? la mujer le gusta demandar. Ela fala na frente do Ella esposo. habla en el frente del esposo. Tudo ela tem que estar no meio. Todo ella tiene que estar en Ela el gosta medio. de falar na frente. Ella gusta hablar Não é de algo frente. com consenso. No es algo conciliado. Não é algo com uma conversa. Não é algo como uma com um conversa, diálogo. como um Ela diálogo. tem que estar no meio. Ella tiene que estar al Chega medio. nos lugares, Llega a los lugares, é a esposa que quer falar. Es la esposa que quiere hablar. Quer fazer compra, Quiere hacer compra, tem de ser do jeito que a tiene esposa ser quer. Del momento que la esposa quiere. Então a mulher não tem submissão. Entonces la mujer no tiene sublimisión. Como é que ela obedece? ¿Cómo es que ella obedece? A esposa, La esposa, ela não é a cabeça do ella no lar. es la cabeza del hogar. Ela é a coroa. Ella es la corona. Capítulo 12, versículo Capítulo 12, 4 de versículo Provérbios. 4 de Provérbios. Provérbios nos diz: Provérbios nos mulher diz, virtuosa mujer é a virtuosa coroa es la- do seu marido. Es la corona de su marido. Mas aqui procede, Más la que procede, envergonhosamente, vergonzadamente, é a podridão dos ossos. es la podrición del rostro. Então a esposa Entonces esposa tem um costume tiene costumbre de querer passar na frente do de esposo. querer pasar al frente del esposo. Compra até mesmo coisas sem Compra conversar com o esposo. cosas sin conversar con el esposo. Vai a lugares, Va a lugares, não diz ao esposo onde vai. No le dice al esposo Então a dónde Bíblia va. diz aqui Entonces la Biblia nos dice aquí que a mulher em tudo, que la mujer en todo ela tem de ser ella sujeita tiene que ser sujetada ao seu esposo. a su esposo. Um diálogo. Então, um Eu diálogo. vou a tal lugar, va a un lugar, fale com seu esposo. hable con su esposo, Comprar tal coisa, compartan cosas, conversar com o esposo. conversar con el esposo. Chegue a algum lugar, Llega a algún lugar, não queira falar primeiro na no frente quiere do seu hablar esposo. primero al frente que primero Espere al o seu esposo. momento de falar. Espere su momento que él Seja hable. sujeita. Sea sujetada. Começa a discussão. Comienza la discusión. A esposa tem de se calar. La esposa tiene que Vença. callarse. Espera o seu Tiene que esposo espere ficar su mais esposo brando. que más Passar tranquilo. a ira. Pasar- Para dejar você pasar la conversar ira, com ele. Para usted conversar con él. Porque carne contra carne, Porque o carne Espírito contra Santo carne, não vai El agir. Espíritu Santo no va a encontrar. Então, tem de ser verdadeiramente Tiene que ser sujeitas. verdaderamente sujeta. Sujeitas, Sujeta. como ordena aqui Como ordena. a Santa Palavra. La Santa Que um Palavra. lar que está em briga, Aquel hogar que está en pelea. nem a oração Deus Ni ouve. la oración, Dios A oração escucha. não passa do teto. La oración no Por isso pasa que os del techo, filhos não por eso mudam. que los hijos no A cambian. luta no lar não La acaba. lucha en el Por hogar no que, acaba. Senhor? ¿Por qué, Señor? Que o lar está desse Que jeito. mi hogar está de esta A forma. esposa La esposa quer passar por cima. quiere pasar por encima. O esposo também não El respeita. esposo tampoco no A respeta. esposa não tem a El submissão esposo no tiene bíblica. la sublimisión bíblica. Então Pedro nos diz aqui, Entonces Pedro nos dice aquí. capítulo 3, versículos 6 e 7 de 1 Pedro. 7 de 1 Pedro. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos,
Coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A Bíblia também nos diz La Biblia también nos dice da submissão la submisión dos filhos. de los hijos. Capítulo 6 Capítulo 6 do livro de del Efésios. libro de Efesios, Submissão la submisión nos filhos. de los hijos, Verso 1 verso ao 1 3 de al Efésios. 3 de Efesios. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O primeiro mandamento com promessa El primer mandamiento con promesa é honrar o pai e a es mãe. honrar al padre y a la madre. Ou seja, quem segue este Sea mandamento, quien sea este mandamiento, ele tem as promessas de Deus inseridas tiene na la vida dele. promesa de Dios inferida en él. Então hoje, Entonces hoy muitos jovens muchos jóvenes não querem mais obedecer no, aos seus no pais. quieren obedecer más a sus padres. Ele acha que quer fazer da cabeça dele, Ellos creen que quieren ser la cabeza de então él. ele sai, Entonces ellos salen, não avisa os pais, no avisa a los padres, ele compra as ellos coisas, compran las cosas, não pede a intervenção, não pede o conselho no dos piden pais. los consejos de los padres. Então este é pecado também. Entonces, este pecado también. Ele não obedece o pai. Ellos no obedecen al Ele é padre, malcriado, él es malcriado, xinga o pai, insulta al fala padre, palavras de insulto ao habla pai. palabras malas del padre, Ele fala do pai para as pessoas él estranhas. habla para el padre, Fala mal dos pais habla para os mal de los amigos. padres para los amigos. Ele não honra a própria família de dentro de Él casa. no honra a la propia familia dentro Ele de casa. prefere honrar os amigos. Ellos prefieren honrar a los Prefere amigos. honrar Prefiere honrar os amigos de a faculdade. los amigos de la faculdad. Honra os amigos de escola. Los amigos del Honra colegio. os vizinhos. Honra a los E não vecinos. honra os pais dentro de Y casa. no honra a los padres dentro de su E ele casa. diz que tem Jesus. Y él dice que tiene Jesús. Este filho diz que tem Deus. Este hijo dice que tiene a Este Dios. filho diz que tem Este salvação. hijo dice que tiene salvación. Não tem Deus. Não tiene Deus. Não tem Jesus. Não tiene Jesús. E não tem Y salvação. no tiene salvación. Se não cumpre o primeiro mandamento de Si no Deus, cumple el primer mandamiento de o Dios. mandamento de honrar o pai e a El mãe. mandamiento de honrar al padre y a Lembra, la madre. foi o seu Recuerde, pai que lhe gerou. fue su papá. Se você está na terra Si hoje, usted en la tierra él hoy é por causa do seu pai, es por la causa de su padre, da sua mãe. de su No madre. momento que você está chorando, En el momento que usted está seus llorando, amigos lhe abandonam, sus amigos le abandonan. deixam você só. Lo dejan a usted Quem solo. é que vai plantar o joelho no chão, ¿Quién no va a chão a seu plantar en el favor? suelo de su favor? É o seu pai, Es su padre. é a sua mãe, É sua mamá, que você fala mal dele, que usted habla mal você de usa ellos, de malcriação, usted mal descriado, você quer falar mais alto que usted seu quiere pai, hablar más alto que el você padre. até grita, Usted hasta grita, diz que seu pai dice que el é, papá fala até palavrões com hasta seu habla pai. hasta en palabrones. Isto então, Entonces, a Bíblia diz la aqui, Biblia nos dice aquí, você só vai viver muito usted sobre va a solo terra vivir sobre la tierra. se você honrar o seu pai. usted honra a Então su tem padre, as moças que estão namorando, Entonces hay niñas que se están os enamorando, rapazes que estão los namorando. muchachos que se están enamorando. Você quer saber, Usted quiere saber rapaz, como você vai ter uma esposa dentro da sua cómo usted va a casa? tener su esposa dentro de su casa, Procure saber Busque como essa saber moça trata a mãe. cómo esa muchacha trata a su madre. O jeito que ela trata a mãe dela, De la forma que ella trata pode a su mamá, escrever aqui puede agora. escribirlo aquí ahora. É o jeito que ela vai lhe Es de la tratar. forma que usted lo va a tratar. Pode saber disso. Pode saber disso. É a aliança lá. Saiba aqui, moça, também. ¿Sabe de aquí, muchacha, también? O jeito que esse rapaz De la forma que ese muchacho trata o pai, trata al padre, escreva. escríbalo. É o jeito que ele vai lhe Es de la tratar. forma que le va a tratar a usted. Tá escrito. Está escrito. 99% 99% dá certo. das... Porque você não teve coragem de honrar o Usted pai, no tiene coraje de honrar como al é que padre, vai honrar a aliança ¿Cómo que usted va a honrar su que fará alianza? consigo? Que hablar consigo mismo. Como? ¿Cómo? Não tem como. Não tiene Você não como. honra o meu pai e minha Si mãe, usted como no vou honra a lhe su honrar? padre y a su madre, ¿cómo yo le voy a Como honrar? vou honrar? ¿Cómo va a honrar? Como você vai honrar a pessoa que Como você você vai vai- ter a vida inteira ¿Cómo com usted va ela? a honrar a la persona que Se usted eu já va a não tener la honrei vida aquele entera? pouco de Usted no va a tempo querer com a minha aquel poco de família. tiempo con su familia, Então tem de obedecer. entonces tiene que obedecer. Saiba que Sepa você tem de honrar o seu pai você para tem que que você honrar se vá bem. a su padre para Você só poder terá uma vivir vida bien. abençoada, Usted tener una vida honrada, bendecida, honrada, materialmente, materialmente, espiritualmente, espiritualmente, se você honrar se usted honra os seus pais sus padres dentro de casa. dentro de casa. Este é o primeiro mandamento Este es com el promessa. primer mandamiento con promesa. E você só terá o Y tempo usted abençoado na solamente terra el tiempo bendecido quando de la tierra, verdadeiramente cuando honrar verdaderamente o seu pai honra a su padre e a sua y su mãe. madre. Prometi pra Jesus ser fiel e eu serei e uma coroa de vitória ganharei.
a submissão à igreja. La sumisión a la iglesia. A Bíblia diz que Deus tem colocado na igreja La Biblia dice que tiene colocado en la iglesia a sua hierarquia. la jerarquía. Então, na igreja, Entonces la iglesia, nós temos a hierarquia nosotros ministerial, tenemos jerarquía ministerial que ela deve ser obedecida ella- também, que ella tiene que ser obedecida de también. igual de modo. igual manera. Tem de ser obedecida. Tiene que ser obedecida. Deus colocou guias Dios colocó guías que estão que ligados están ligadas por juntas por juntas no corpo de en el Cristo. cuerpo de Cristo. A Bíblia diz, La Biblia nos dice, 1 Coríntios, 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 12, versículo 12 versículo 12 e 13 y 13 da Santa de Palavra. la Santa Palabra. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então nós fazemos parte Entonces nosotros hacemos parte do corpo de Cristo. del cuerpo de Cristo. Nós somos membros Nosotros somos miembros do corpo de del Cristo. cuerpo de Cristo. Você sabe muito bem Usted sabe muy bien, que todos os membros têm todos los miembros tienen suas funções sus funciones precisas precisas e necessárias y necesarias dentro do corpo. dentro del cuerpo. Então o meu pulmão Entonces mi tem a pulmón função. tiene una función. O meu coração Mi corazón tem a sua função. tiene su función. O fígado, El hígado, os rins los riñones têm suas tienen funções. sus funciones. Cada parte do corpo é importante Cada parte del cuerpo es importante dentro do corpo de dentro del Cristo. cuerpo de Cristo. Então a igreja Entonces la iglesia é o corpo de es Cristo. el cuerpo de Cristo. Então existem os membros. Entonces existen los miembros. Deus colocou homens, Dios colocó hombres. Deus colocou mulher Dios colocó mujeres para serem para juntas ser juntas ou ligamentos el ligamento no corpo de en Cristo. el cuerpo de Cristo. Por que juntas? ¿Por qué juntas? Ou ligamentos? El ligamento. Porque são as partes Porque son las que partes farão que os hicieron membros do que corpo hacen el funcionar. cuerpo del miembro del cuerpo funcionar. Vão seguir Vamos a seguir para o para el funcionamento funcionamiento do corpo de Cristo. del cuerpo de Então, Cristo. a igreja, Então, a ela igreja, tem ela uma tem hierarquia una jerarquía que ela deve ser que obedecida. ella tiene que ser obedecida. Assim o exército tem, Así el ejército a aeronáutica tiene, la tem, aeronáutica tiene, a marinha la tem, marina tiene, a polícia la tem, policía tiene, a igreja la também iglesia tem. también tiene. E a Bíblia diz que esses homens são Y la Biblia nos dice que guias estos hombres son guías espirituais do povo. espirituales São del pueblo. colocados por Son Deus. colocados por Dios. 1 Coríntios, Primera capítulo Corintios, 16, capítulo 16, versículo 16. versículo 16. Que também vos sujeiteis aos tais, e todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Os membros Los miembros têm de ser sujeitos Têm que ser sujeitados aos tais, a los tales, aos que trabalham na a obra los que trabajan en la obra e auxiliam. y a los que serían. Então tem de ser sujeito. Entonces tiene que O ser dirigente sujeto. da sua El igreja, dirigente de su ele iglesia, tem trabalhado él na tiene que obra, trabajar en la honestamente, obra, honestamente, de coração, de corazón, ele tem de ser, él tiene que ser, você tem de sujeitar-se usted a tiene ele. que sujetarse a él. Por quê? ¿Por Ele qué? trabalha na Porque él obra trabaja en la obra e auxilia. y auxilia. Ele é uma pessoa de bom caráter. Entonces es una persona de buen carácter. Tem de ser obedecido. Quiere ser obedecido. Capítulo 5, 5, versículo 12 e 13. Usted tiene que obedecer. Você tem de ser fiel. Usted tiene que ser fiel. Capítulo 13, Capítulo 13, versículo versículo 17 17 de Hebreus. de Hebreos. Obedecei Obedece. a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Tem de ser submisso. Submisso. Sujeitai-vos a eles, porque eles velam Porque ellos velan por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos será útil. Quem vai dar conta da sua alma? ¿Quién va a dar cuenta de su alma? É o seu pastor. Es su pastor. Então, se for alguma coisa errada, Entonces, si fuese una é cosa o seu errada, pastor que vai dar conta. es su pastor que va a Por dar que cuenta. você está se levantando? Lo que usted se está Se levantando. for uma ordem errada, Se for una orden errada, é o seu pastor que vai dar conta. es el pastor que va a dar la Ele cuenta. que vela pela sua Él alma. que vela por su alma. Mas a Bíblia manda se Pero la sujeitar. Biblia nos manda a sujetarnos. Porém, Por se eso, o seu pastor estiver errado, pero su pastor está e errado. comprovadamente y for errado, comprobadamente está aí você errado, manda fax. Ahí se manda Aí fax. você pode mandar fax à Usted vontade. manda fax Porque a é voluntad, comprovado. Porque es comprobado. E a Bíblia diz Y la Biblia 5:22 dice 5:22 de 1 de Timóteo. primera de Timoteo. Não vos conformeis com o pecado alheio.
Então o pecado ali não posso concordar com o pecado alheio. Entonces el pecador no puede concordar con el pecado aquello. Então se você sabe verdadeiramente, Usted comprovadamente, sabe comprobadamente que eu estou no pecado, que estoy en el pecado. estou na frente do trabalho, Estou à frente do se você trabalho. concordar com o meu pecado, Si você usted estará concuerda pecando. con el pecado, usted está pecando. Você será cúmplice. Usted será cómplice. Agora, se a pessoa é fiel, Ahora si la persona fiel, justa, justa, honesta, honesta, tem grande estima, tem grande estima, amor pela obra, amor por la obra, é o pastor verdadeiro, es el pastor verdadero, você tem de usted obedecer. tiene que obedecer. Você tem de sujeitar-se Usted a tiene que ele, sujetarse a él. porque nivela pela sua Porque alma él vela por su alma e vai dar y conta va a dar cuenta por ela. por ella. Então isso é bíblico. Entonces bíblico. É a palavra Es de la Deus. palabra de Dios. É a palavra do Senhor Es la palabra del Señor Jesus Cristo. Jesucristo. Essas pessoas que estão em cargos importantes na Esas igreja, personas que están en cargos importantes en la iglesia. diaconato, Diaconado, presbitério, presbítero, ancianato, ancianato, pastorado, pastorado, a diretoria, la directoría, eles são Ellos como os apóstolos, son como los apóstoles. profetas, Profetas, evangelistas. evangelistas. São ministérios Son específicos de ministerios governo específicos de gobierno. e têm responsabilidade de manterem o ensino, Y tiene la responsabilidad de a mantener la visão, enseñanza, la visión, a doutrina, La doutrina. manterem ordem à parte administrativa da parte igreja, administrativa de la iglesia. sempre firmemente claros, Siempre firmemente claro. cuidando Cuidando para que não perca a sua para que consistência no pierda su consistencia e as coisas y las cosas não se deem bem. no se... Então temos, na verdade, Entonces tenemos la verdad de obedecer. de obedecer. Ser submisso. Ser sublimiso. Se não for Si submisso, usted no ser não sublimiso, adianta estar na igreja. no interesa estar en la Não iglesia. adianta você orar. No adelanta. Usted Você está orar. defraudando a palavra. Usted está defraudando la Você está palabra. indo contra a Usted escritura. está yendo Então não contra la adianta. escritura, entonces no O que Deus adelanta. quer de mim, O que Dios quiere o que Deus quer de lo que você, Dios quiere de usted hoje aqui, hoy aquí é única es única e tão y somente solamente a submissão. la sublimisión. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então que Deus abençoe. Que Dios les bendiga. Vamos ser sujeitos Vamos a sujetarnos às autoridades. a las autoridades. Vamos ser sujeitos Vamos a sujetarnos uns aos outros. unos a los otros. Vamos ser sujeitos. Vamos a ser sujetados. Lembre-se, Recuerden, sujeitos sujetos às autoridades, às autoridades, desde que não defraudem a desde que palavra no de Deus. defraude la palabra de Dios. Sujeitos Sujetos aos nossos a patrões. nuestros patrones. A esposa, A la esposa. sujeita ao esposo. Sujeta al esposo. Os filhos, Los hijos. sujeitos aos pais. Sujetos a los E padres. os membros, Y los miembros. sujeitos Sujetos aos que Deus colocou na frente A do los que Dios trabalho. colocó al frente del Que trabajo. Deus Que abençoe, Dios les bendiga. que Deus prossiga falando Que Dios siga hablando ao seu coração, a su corazón, com oração profética, com oração profética do missionário del misionero Davi Miranda. David Miranda. Quem se despede Quem se é seu despide, irmão em Cristo Alonso e Carrasco. seu irmão Johnny. Fique com Deus, até quarta que vem, em nome de Jesus. Tua vida de cristã.